Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma boa tarde, um dia lindo de sol. Hoje, amados, a palavra de hoje nós vamos falar sobre não faça do dinheiro o seu Deus. Amém? Não faça do dinheiro o seu Deus. E nós vamos ler Deuteronômio 8, 17 e 18. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 8, abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, e daí nós vamos ver outros versículos também que falam a respeito deste assunto, amém? Amém. Então, amados, vamos tocar um louvor e depois nós seguimos no assunto. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus, Deus, para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Eita glória, música nova, gente. Olha que linda essa música, né? Tu verás a glória de Deus. Amém? Amém. Qual é o nome da música? Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Aí então, em primeira mão, a nova música. Depois ele vai gravar um clipe para colocar aqui, tá? Vão curtindo a música aí, a música é linda, né? Que Deus deu um filho único dele, filho unigênito, por amor a nós, né? Por amor à humanidade. Isso é lindo. Então, vamos orar, vamos consagrar essa live ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. E que fale o Teu Espírito Santo, que fale a Tua palavra ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Tu és o Deus poderoso, o Senhor é o seu Deus e o seu Deus, Deus dos deuses, soberano dos soberanos, grande Deus, poderoso e temível. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ter uma tarde, um dia abençoado, Senhor, pensando e meditando na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada vida, edifica ele, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal, todo laço, todo embaraço,
tudo aquilo que é plano do inimigo para a vida deles e para a minha, que não prevaleça em nome de Jesus. Que prevaleça os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Achou lá Deuteronômio 18, versículos 17 e 18, diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhe que vocês serão destruídos. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu li o 19 porque o 19 também é interessante, né? Que a palavra de Deus diz que se nós nos curvarmos diante de outros deuses, né? Ou seguirmos outros deuses, estaremos culto a outros deuses e estaremos nos curvando diante deles. O resultado será a destruição. Triste, né? Isso. Então hoje, amados, nós estamos falando de nós não fazermos do dinheiro o nosso Deus. Amém? Deuteronômio 8, 17, 18 e 19 vem falando sobre isso. Para que nós não venhamos a declarar, né? Que os nossos lábios não venham a declarar, pois em nosso coração, né? Porque aquilo que nós temos no nosso coração salta para os nossos lábios. Então, que nós não venhamos a declarar que a nossa capacidade de produzir riqueza é das nossas próprias mãos. Amém? Ou com a força do nosso braço, como, né, nós gostamos de falar. Que nós venhamos a colocar, né, colocar Deus em primeiro lugar, que nós venhamos a nos lembrar, o texto de Deuteronômio está falando sobre isso, que nós venhamos a nos lembrar do nosso Senhor, o nosso Deus, né? O texto diz que, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir a riqueza. Amém? Eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é criativo. Amém? Então, todo plano, todo projeto, toda ideia que nós temos, essas ideias, esses planos, esses projetos, também foi Deus que colocou na nossa mente, no nosso coração. E nós precisamos admitir isso, que a nossa riqueza, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, vem de Deus. Porque Ageu 2:8 vai dizer que Deus, ele é o dono do ouro, da prata. Então, ou seja, nós precisamos saber ao Deus ao qual nós servimos, ao Deus ao qual nós adoramos. Que Deus, ele é dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza. Que Deus, ele é um Deus soberano. Então, ele como um Deus que é rico, que é dono do ouro, da prata, eu preciso ser grato a Deus e admitir com os meus lábios que é Deus, que eu preciso de Deus, que é Deus que me abençoa, que é Deus que me dá minha casa, meu carro, meu dinheiro, tudo que eu tenho. Que Deus é responsável pelas riquezas que eu tenho. Que essas bênçãos financeiras vêm dele, né? Então, é isso que o nosso texto de hoje está dizendo. Eu não posso declarar com a minha boca, né? Porque o que eu declaro com as minhas palavras é o que está no meu coração, né? Então, que eu possa declarar e que eu possa ser grato a Deus, porque Deus, ele me deu forças para mim ter as minhas riquezas, para mim trabalhar, para mim correr atrás, né, do meu patrimônio, da minha riqueza. Geralmente, quando nós abordamos esse assunto, as pessoas, às vezes, elas criticam, elas dizem, é contra a prosperidade, é contra a riqueza financeira. Não sou contra nada, gente. Primeiro que eu não estou falando das minhas palavras. Segundo, esse direcionamento, esse versículo está na Bíblia. É palavra de Deus, palavra de vida, né? Então, é Deus quem está falando. É um ensinamento de Deus, de Jesus, né? Para que nós não venhamos a fazer declarações que não agradam a Deus, né? Porque tudo aquilo que já está estabelecido no nosso pensamento, no nosso coração, nós vamos falar. Então, que nós não façamos essa declaração. Que nós tenhamos consciência de lembrar que Deus, ele nos abençoa.
que é o nosso Deus que nos dá força, ânimo para buscar as riquezas. Então, não é pelo nosso próprio esforço, né? Não é pela nossa capacidade de produzir a riqueza, e sim, né, a mão de Deus, o poder de Deus, Deus nos abençoando, amém? Amém. E daí, então, se nós entendemos e compreendemos isso, né, eu vou passar lá para Mateus 6:24. Então, por que nós precisamos ter o cuidado de não colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? No lugar de Deus, melhor dizendo. Às vezes nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar e botamos Deus, sei lá eu, em qual outro lugar, né? Nós precisamos ter em mente de que Deus, ele é o nosso abençoador, que ele que nos abençoa. Então, Mateus 6:24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, para que o dinheiro não se torne um Deus nas nossas vidas, nós precisamos servir a um único Deus. Eu não posso dizer eu sirvo a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro, no momento que ele se tornar um Deus para mim, isso quer dizer que eu não amo mais a Deus. Deus não está mais em primeiro lugar. Amém? Então, o dinheiro, amados, ele é uma coisa boa. Sim, ele é uma coisa boa, mas ele não pode ser o meu Deus. Eu declarar que eu faço tudo e resolvo tudo porque eu tenho dinheiro, né? Não pode ser assim. Então, por quê? Pois odiará um e amará o outro, né? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Amém? Então, nós precisamos compreender, né? Nós somos um povo abençoado, nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós sabemos que o dinheiro, ele é bom, com certeza o dinheiro é bom. Mas jamais o dinheiro deve tomar o lugar de Deus. Se é que vocês estão entendendo. Jamais o dinheiro pode tomar o lugar de Deus. Porque se o dinheiro no nosso coração, ele tomar o lugar de Deus, nós colocar o dinheiro em primeiro lugar, isso se chama idolatria. Isso se chama idolatria. Aí nós estamos servindo a um Deus falso, né? A um Deus que não é o Deus, que é o Deus que nós devemos servir, que é o Deus dono do ouro e da prata. Amém? Amém. Então, as nossas finanças, né? Tudo aquilo que entra, né? Que vem parar nas nossas mãos. Tem pessoas que têm 2, 3 trabalhos, ou trabalha numa empresa, ganha muito bem, mas ele escreve um livro, ou ele tem outros meios de ganhar, às vezes tem um canal, às vezes tem uma outra fonte de renda, outras fontes de renda, e ele gere essas finanças, né? A pessoa vai gerindo as finanças dela, mas isso tudo que ela ganha no final das contas, nem tudo vai para o altar do Senhor, né? Então as nossas finanças devem estar completamente submetidas a Deus, né? Sobre pena de nós errarmos ou de nós burlarmos um princípio bíblico que está lá no livro de Malaquias. O que o livro de Malaquias diz? Que nós devolvemos ao Senhor aquilo que é do Senhor, né? Então por que as nossas finanças devem estar submetidas a Deus? Porque tudo que entra para nós, tudo que nós ganhamos, tudo que nós recebemos é bênção de Deus. É Deus, vem de Deus, é de Deus. Então nós precisamos também cuidar para devolver, né, aquilo que é de Deus, né? Então, eu também queria lembrar de Eclesiastes 5:10, né? Que aqueles que amam o dinheiro, quando nós amamos o dinheiro e nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, nós temos sempre uma insatisfação, nós queremos sempre mais. E querer sempre mais também é arriscado e também é perigoso, porque às vezes a insatisfação, né? A pessoa sente uma insatisfação, né? Não é, gente, pecado, nós queremos prosperar, nós queremos ter mais, né? O problema é quando nós burlamos os princípios bíblicos, como eu já disse aqui. O problema é quando nós pecamos, né? Para ter mais dinheiro. Aí
o dinheiro já entrou no nosso coração, já entrou na nossa mente, nós já colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Então, Eclesiastes 5:10 vai dizer: a nossa felicidade quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito com os seus rendimentos. E isso não faz sentido. Isso está lá em Eclesiastes 5:10, né? Que quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito. Então, essa insatisfação, né? As pessoas geralmente gostam de muito dinheiro, de muita riqueza, elas estão sempre preocupadas em obter mais, obter mais, obter mais. Não é pecado nós queremos obter mais, mas o pecado, né? Nós não podemos obter mais por meio das coisas ilícitas, das coisas que são realmente pecado, como, né, pegar o que não é nosso, passar pessoas para trás, nos conectarmos a pessoas com interesse, né, de tirar o que ela tem. Então, é o pecado, é a questão do fazer aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus. Amém? Então, o texto disse, né? Amar o dinheiro nunca estará satisfeito com seus rendimentos. Aquele que ama nunca estará satisfeito. Então, entra em questão aí a satisfação. Mas nós precisamos entender e compreender que a nossa felicidade, ela não depende do dinheiro, né? A nossa felicidade não depende disso. E muitas vezes é muito melhor ter paz, né? Do que ter muito dinheiro e estar sempre insatisfeito, né? Porque o dinheiro, ele vai trazer também uma responsabilidade e também preocupações. Porque quem tem muito dinheiro vai ter que aprender a administrar o que tem. Para quê? Para não perder, para não ter prejuízos, né? E que se nós tivermos muito dinheiro, se nós formos abençoados por Deus financeiramente, que nós usemos o dinheiro com responsabilidade para fazer o bem, para ajudar na obra do Senhor, para ajudar nas obras de caridade, né? Que nós venhamos a colocar em prática projetos que estão na nossa mente, que abençoam o maior número de pessoas. Então, essa é a responsabilidade. As pessoas que têm muito dinheiro, geralmente elas têm uma responsabilidade, mas elas também se preocupam. Se preocupam que muitos se preocupam em não perder aquilo que já adquiriram, né? Não perder o que já adquiriram. Tem que também ter cuidado com as conexões que elas fazem, porque às vezes as conexões, a pessoa se conecta por interesse, né? Interesse de tirar alguma coisa. Então precisamos cuidar, né? Nesse sentido, né? Cuidar para não perder. Cuidar para administrar bem e usar o dinheiro da maneira correta. Amém? Então, Jesus Cristo, ele nos dá paz, né? Então, é melhor, né, ser pobre do que ter muito dinheiro e a gente se corromper, se perder por causa da ganância, né? A ganância às vezes é um problema, né? As pessoas têm como é que eu vou dizer? Serem egoístas, né? Aquela ganância que é egoísta, passa por cima de tudo, passa por cima de pessoas, passa por cima de princípios para conseguir cada vez mais dinheiro. Então, o livro de Provérbios tem um versículo lá, Provérbios 15:16, que vai dizer: é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Amém? Então é melhor a gente ter pouco e ter paz, né? Do que ter muito e ter muitas inquietações e preocupações. E essas inquietações, essas preocupações, às vezes, acabam dando brecha para a gente acabar caindo, se destruindo, se perdendo. Então nós precisamos cuidar, gente, para não colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Que daí é idolatria, é pecado, né? Então, que nós saibamos usar o nosso dinheiro com muita responsabilidade, né? Cuidando para não fazer coisas erradas, para não pecar, para não burlar princípios. Não é pecado ter dinheiro, querer prosperar, não. Isso Deus abençoa, né? Tem pessoas que Deus tem grandes projetos com ela. Tem pessoas que Deus tem projetos grandes com ela, né? Mas para ela, às vezes Deus dá o dinheiro e dá a prosperidade para que ela venha ajudar nos projetos, para que ela venha ajudar nas obras, né? E as pessoas acabam se perdendo porque colocou o dinheiro no lugar de Deus. Amém? Que nós venhamos a ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus,
Compreender que o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de tudo, então é ele em primeiro lugar e nós precisamos compreender que ele é que nos dá força para buscar o nosso dinheiro, a nossa riqueza, né? E o dinheiro, ele não paga a nossa salvação, ele não nos leva para o céu. Então, Deus, às vezes, quando percebe que o homem se perdeu, que o homem se corrompeu, muitas vezes ele tira, né? Ele tira do homem aquilo que levou ele à perdição, aquilo que levou ele à idolatria. Porque tem pessoas que têm uma história de grande riqueza, que ganha muito dinheiro, e daqui a pouco da noite pro dia ela tá sem nada. É Deus muitas vezes permitindo que o inimigo tire tudo. Por quê? Porque já se corrompeu, né? Já colocou o dinheiro no lugar de Deus. Já tá amando mais o dinheiro do que a Deus. Então não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou serve ao dinheiro ou serve a Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ter Deus no nosso coração e compreender que Deus, ele é Ele que nos dá todas as coisas. Amém? Amém. Então é isso que nós tínhamos para falar hoje sobre este assunto. Vou colocar lá todos os versículos, depois vocês leem, fiquem meditando na palavra de Deus, que nós possamos trilhar aí pelo caminho certo. Amém? Então vamos declarar lá o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, gente, né? É melhor ser pobre do que ter grande riqueza, né? E ter os problemas aí, ter muita inquietação, muita preocupação, muita responsabilidade. É claro que ninguém, né? Nosso Deus, ele é um Deus provedor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que nós temos que compreender, que Deus, ele supre as nossas necessidades, que nós não precisamos colocar nada no lugar dele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Se você sonha em prosperar, se você sonha em ter grandes empresas, grandes projetos, pode sonhar, mas tenha certeza que Deus, ele deve estar na sua mente, no seu coração. E você deve ser grato a ele. Toda vez que você se ajoelhar, você ser grato a Deus, você ter esse entendimento de que Deus, ele que lhe deu todas as coisas, ele que lhe dá forças para você continuar batalhando em busca dos teus sonhos, em busca das tuas riquezas. Não é, gente, pecado pensar em dinheiro, pensar em prosperar. O problema é aquilo que nós fazemos com ele, onde nós colocamos ele, em qual lugar nós colocamos ele. É Deus em primeiro lugar e as demais coisas ele vai acrescentando, amém? Então as riquezas são acrescentadas por Deus, tudo que nós temos vem dele, né? Porque ele é rico. Ele é rico em ouro e prata e também misericórdia, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, abre o nosso discernimento, abre, Senhor, a nossa visão a respeito do dinheiro, a respeito das riquezas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa o Teu povo, Pai,
que eles possam compreender, Senhor, que é o Senhor em primeiro lugar, que nós não venhamos a nos corromper, Pai, por causa das riquezas, por causa do dinheiro, Senhor, que nós venhamos, Pai, a usar o dinheiro para sermos bênção, que nós tenhamos temor, Senhor, que nós venhamos a obedecer aos teus princípios, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é que nos dá todas as coisas. O Senhor é um Deus abençoador, que o Senhor continuará abençoando cada vida, cada filho e filha teu. Mas que nós possamos deixar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, reconhecendo que o Senhor nos dá todas as coisas, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, que o Senhor suprirá as nossas necessidades básicas e também as outras quais nós precisamos, oramos e buscamos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma o teu povo pela mão, Senhor, que eles possam temer, cuidar, Senhor, para não cair em enganos, para não cair, Senhor, naquelas ambições, Pai, ambições egoístas que passam por cima de tudo para conseguir dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos a cair nesse engano, a cair neste erro. Eu repreendo, Pai, toda a fortaleza que se estabeleceu na mente dessa pessoa relacionada ao dinheiro, Pai. Que caia por terra todo o espírito de engano, toda a ambição egoísta, tudo aquilo que está na mente do coração, Senhor, que o Senhor vá retirando agora, que a tua palavra vá limpando, purificando, removendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde, Senhor, àqueles que não têm saúde. Dá, Senhor, ideias, projetos, tudo, Pai, para que ele venha compreender, para que ele venha ser abençoado na sua área financeira e que ele possa entender e compreender que ele não pode tomar o que é de Deus, que ele tenha consciência que ele precisa colocar no teu altar tudo da vida financeira dele, que seja submetido a Deus em nome de Jesus Cristo, para que ele não venha a perder tudo que adquiriu em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, prospera, dá crescimento, em nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor, para a vida deles tudo aquilo que eles estão pedindo em oração, Senhor, em relação à vida financeira, que tenha muita prosperidade financeira em nome de Jesus Cristo, mas que eles retornem, Senhor, retornem à tua casa, Senhor, para testemunhar, para dar aquilo que é seu, aquilo que o Senhor derramou sobre as vidas dele, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, que Deus abençoe vocês financeiramente, que Deus prospere, use o dinheiro com sabedoria, não coloquem o dinheiro em primeiro lugar e usem, ajudem a obra do Senhor, ajudem os projetos, né, que você tem na sua mente aí, de abençoar o próximo, de abençoar pessoas menos abastadas. Então, tem muita coisa que dá para fazer que agrada a Deus, que nós não precisamos nos corromper, amém? Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.